volta aqui no nosso especial de Natal, Date on Divan, junto com o Júlio, onde estamos falando aqui do projeto que é um projeto de cinema na rua, onde nós levamos aí esse cinema para crianças carentes. E hoje, nesse especial de Natal, a gente fala de caridade, a gente fala de amor ao próximo, e a gente vai dar continuidade nesse papo maravilhoso e saboroso também. Carol, uma delícia. como é que arrumou aqui? Isso é uma delícia. Deixa eu pegar aqui. Eu falo com a boca cheia, porque, ó... Pegar minha colinha. A mocinha chama Carla, gente. Além de o atendimento dela ser maravilhoso, o negócio é gostoso, né? Muito. Isso, gente. Ó, Muito. olha o sabor. Muito É saboroso. muito bom mesmo. O Instagram dela é @gostosuras de donuts. O telefone dela é o 359 9890 0144. E aí ela faz temático, né? Esse aqui tá com as arvorezinhas, Nossa, as isso é botinhas uma do delícia. Noel, porque nós estamos falando de Natal nessa mesa. Mas se for aniversário, for da empresa, ela coloca a logo da empresa. Sim. É bem bacana. E as crianças amam esse Sim. tipo de doce. Sim, e é um doce saudável, né? Uhum. Por mais que seja um doce, não é aquele doce. Doce ou travessura? Esse Como que a aqui. gente fala? Isso é de... Qual que é a data que a gente fala? A gente brinca mesmo. Doce ou travessuras? É dia das bruxas? Eu É? não sei. É Halloween? Deve É ser. Halloween. Não sei. O importante é que é uma delícia. Carla, você tá de parabéns, ó. Maravilhoso sensacional. mesmo. Maravilhoso. Tá gente. aprovado, turma? Entra em Ótimo, contato com sensacional. ela. É isso. Entra em contato com ela, porque é muito, muito bom mesmo. E deixou a nossa mesa mais bonita, né? E além dos donuts, eu quis colocar na mesa também o pão e o vinho, que na verdade não é o vinho, é um suco de uva. Pode beber e dirigir depois. É só pessoal. pra representar, Exatamente, porque o Júlio ia dirigir, gente, aí a gente trouxe suco de uva para não dar Sim. problema. É isso aí. Porque o pão, ele é um alimento universal. Qualquer cultura tem o hábito de comer o pão. E esse pão que representa a unidade quando nós falamos de Cristo, né? Natal nada mais é do que o nascimento de Cristo. Então não faz sentido nenhum a gente sentar numa mesa e falar de Natal e não falar do Cristo. Sim. Aí eu trouxe o suco de uva e o pão para representar o corpo e o sangue de Cristo, para a gente lembrar que estamos aqui celebrando uma data simbólica, lógico, né? Mas celebrando o nascimento desse Cristo, desse Deus universal. E por falar em Natal, Carol, eu lembrei aqui de um cinema de rua, inclusive está lá no Instagram nosso. O Instagram nosso é cine.rua. Que foi um cinema de rua que a gente fez na véspera do Natal. Se não me engano, foi 2000, essa questão da data, né? Que eu sou ruim, mas foi 2023, sabe? Foi à noite, né? Logicamente, a gente prefere fazer à noite por causa da questão da luminosidade. E tinha bastante criança lá participando, sabe? Na véspera do Natal, era no dia 24 de dezembro. E a pergunta, sabe, que ficou assim, que até hoje eu Se não não estivesse consigo... aqui, onde estariam? E por que estavam lá? Cadê a família? Por que estavam lá, sabe? Então, porque a maior parte das pessoas ou estavam viajando, ou estavam ceando, né, em seus Família. lares, e ali comemorando o nascimento de Cristo, ou se não a vinda do Papai Noel, né? Enfim, e aquelas crianças estavam lá com a gente até 11 horas da noite, por qual motivo? Então, eu acredito que o nosso projeto, ele tem essa importância, né, de estar ali presente com eles, conversando. Eu também trabalho com prevenção de uso de droga com crianças e adolescentes, né? E depois a gente tem um caminho mais difícil, que é aí a recuperação das pessoas que já Exatamente. usam droga, que o melhor é prevenir, né? Tem aquele ditado antigo que é melhor prevenir do que remediar, porque depois para remediar é mais complicado. Há a possibilidade, sim, da pessoa parar de usar drogas, mas é mais difícil, né? Porque aí já está formado, já tem uma mente adulta. E muito aí entra o que difícil. a gente falou no começo, né? Se investir em cultura, você está investindo em prevenção. É muito mais fácil você investir na cultura, que é uma prevenção, do que depois na recuperação. Eu acho que fica muito mais barato, leva muito menos tempo. E o investimento na cultura desperta novos talentos. Exatamente. O Natal, ele é uma data, para muitas pessoas, às vezes, ele é uma data muito especial, para outras, ele chega a ser uma data triste.
E eu falo isso particularmente porque eu já tive Natal na minha infância, onde eu lembro certinho que o vizinho estava cheirando frango assado. Lá naquela época tinha muito disso, né? Ah, Peru de o Natal, peru frango de assado. Natal e tudo mais. E nós em casa estávamos comendo arroz e couve. É, E uma sodinha que o pai comprou. Então aquilo doía um pouco na gente. sim, Por que que eu tô comendo aqui o arroz e couve, né? E graças a Deus que tinha o arroz e couve. sim. E hoje não, hoje você come tudo que você quer, né? Não, É. não tem, não precisa esperar o Natal para você comer um peru, não precisa esperar o aniversário para comer um bolo de aniversário. Mas voltando agora no nosso assunto, eu fico pensando essas crianças que também têm essa mesma dificuldade, não têm recursos, chega no Natal, eles veem os coleguinhas ganhando brinquedos e eles não, veem as pessoas comendo bem e eles não. Dói um pouco o coração isso, não dói? Dói bastante, porque eu tenho essas lembranças também de infância. O meu pai, inclusive, ele é muito conhecido aqui na cidade, que ele trabalhava consertando equipamento de refrigeração, né, Uhum, geladeira, trabalhava nesses grandes supermercados. Então, ele, de alguma forma, a gente comprava roupa uma ou duas vezes por ano, uhum. né, não comprava sempre que precisava, mas o Natal, na cabeça do meu pai, era uma coisa que ele tinha que dar um jeito, sabe, de comprar uma roupa para o filho, né? A gente falava que era muda de roupa, né? Uhum, Então, aquela muda de roupa e também o brinquedo. Nós somos em quatro irmãos, então para ele eu acho que ficava mais fácil escolher, né? Que não tinha um brinquedo feminino, era só masculino, então eu chegava sim. lá. Então, eu lembro que uma vez meu pai comprou uma carreta de plástico ali na LB Presentes, ficava ali perto, ali na Tijuca, ali perto da Alvoradinha, é Uhum. uma carreta enorme, né? E eu amarrei uma cordinha e saí puxando aquela carreta. A quantidade de meninos que saíram correndo atrás de mim, sabe, acompanhando a carreta e brincando e pulando. Eles estavam brincando com o meu brinquedo, porque eles não tinham. Então, essa questão que você falou é muito importante, Rick. Sabe, muito importante mesmo, né? Enquanto vocês estão falando, eu tô viajando nos meus natais. Eu tô percebendo e sentindo daqui, né? A gente tá conversando e você tá ali buscando ali no seu cérebro, As lá memórias, atrás, de Passou um infância. filme na minha cabeça. É a questão É. da muda de roupa, do brinquedinho. Minha mãe também sempre fez muita questão que a gente tivesse isso. Não que eu tive uma infância farta, não, muito pelo contrário. Uhum. Mas ela sempre fez questão também e eu trouxe isso para mim até 2, 3 anos atrás. Esse ano que eu tô muito tranquilo em relação a isso. Não, porque no Natal tem que estar todo mundo de roupa nova, que tem que comprar. Falei, nossa, gente, não tem que nada, né? É uma questão cultural mesmo. É. Mas eu tenho boas memórias, dessa questão. E eu acho que a gente aprende a dar valor nisso depois, né? Sim. Enquanto você tá falando, eu falo, nossa, que incrível, minha mãe também fazia isso, uau. É, Ela deve ter se esforçado muito para conseguir fazer isso pela gente. Os meus pais, né? Não só minha mãe, meu pai também. E isso faz diferença na nossa vida. sim, muito. Agora eu preciso matar uma curiosidade. Certamente em campanha tinha, porque na minha cidade também tinha, em Monsenhor Paulo. Eu não sei se Pouso Alegre tinha. Mas na véspera de Natal, dava umas 2 da tarde, a igreja ficava tocando músicas natalinas Sim. até o galo cantar, né? Para depois você Bom, aqui fazer, eu não assistir a lembro muito missa bem, de, mas a eu, missa de Natal, que começava, Eu lembro disso. começava à meia-noite. Hoje não é, faz mais isso, não. tinha Hoje não tem a mais missa do isso. Galo, né? É A no missa do Natal, não, Galo não, é na virada do ano, A né? missa do galo no feriado do ano. é na Na virada virada do do ano, ano. isso. É, Então, mas todo mundo esperava a missa para É, depois é, jantar. jantar. É. sim. E E aquilo dava um espírito gostoso na cidade pequena, todo mundo ouvindo ali, aquilo sim. era gostoso. Eu acho que é assim, aquele o espírito natalino que eles falam, que eu costumo dizer que é o amor de Deus, né? Uhum. Enviando seu filho até a terra para poder remir o pecado do ser humano. Então, essa questão do espírito natalino, que é o amor de Deus, ela acaba que, de certa forma, unindo as pessoas, né, em torno daquele sentimento, né? Poxa, a gente está aqui, estamos juntos, nós somos, né, uma mesma família. Pena que é só em uma data É isso que eu específica ia que falar. foi convencionada, colocada ali por alguém. Foi programado. É igual
o Dia das Mulheres, Sim. Consciência Negra. E hoje também tem um outro Enfim. detalhe importante no Natal, porque todo mundo começa, todo mundo abraçando, né? Passa-se umas 2 horas de festa de Natal, é porrada pra todo lado. Tem família que vai, aí já é cunhado brigando com cunhado, e briga, e vira a cara, e sai. Tem isso. Tem. Muito exposto hoje Coisas nas de famílias, família. coisas de família. Mas E hoje ontem, todo mundo registra, todo mundo grava, né? ontem eu falava com uma cliente minha, aí ela falou assim, por mim nem existia Natal. Aí eu falei, gente, algum motivo, ela é muito frustrante, né, para pensar dessa forma. E aí eu falei, quanto mais você lutar contra, mais difícil vai ficando, porque ser psicanalista, você sabe, a gente tem uma coisa chamada consciência coletiva. E essa consciência coletiva, o poder dela sobre nós é muito mais forte do que a gente imagina. Então imagine você que tá o Brasil inteiro, eu não sei se Natal, 25 de dezembro é só no Brasil. Eu acho que muda um pouquinho de fuso horário, né? Eu acho então, mas eu também não sei muito mas bem. Você, mas até muda uma coisa para pesquisar. É É uma informação muito básica, a gente precisa saber. Imagine todo mundo nessa energia, né? E você ali lutando contra aquilo, fazendo um esforço, gastando uma energia danada para você conseguir fazer movimentos diferentes ao contrário daquilo que tá todo mundo fazendo. Fingir que nada tá acontecendo. Exatamente. Então tá todo mundo agora preocupado com ceia de Natal, eu vou fazer um café, entendeu? Aí você fica lutando contra a força da energia dessa consciência coletiva. E isso te gera frustração, isso te gera cansaço, isso mina as suas energias, suas forças. Então, eu falava com ela, falei, é mais fácil você entrar no clima. Né? E aproveita, porque nós temos a necessidade desses términos e desses reinícios, né? Portanto, desses ciclos, né? Portanto, que a gente tem o quê? Final de semana, final de mês, final de ano. Porque o nosso cérebro precisa processar isso. Senão você ficar emendando um cansaço no outro, uma coisa na outra. Essa renovação de esperança, essa renovação de sonhos, essa renovação de que o ano que vem, de fé, né? Que o ano que vem vai ser melhor. A gente precisa disso. Sim. Semana passada foi muito desafiadora, mas a semana que vem vai ser melhor. O mês passado foi muito difícil, mas o mês que vem vai ser melhor. Esse ano foi muito difícil, mas o ano que vem vai ser melhor. Nós temos necessidade disso. Isso, na verdade, é o combustível da nossa vida. Sim. E aí eu vou ficar lutando contra isso porque eu quero ir contra um sistema cultural. Isso vai desgastando emocionalmente as pessoas. Sim. E aí é onde acontecem essas brigas, porque aí vai ficando todo mundo irritado um com o outro, aí entra aquela questão de que, porque é Natal, aí todo mundo ficou bonzinho, mas isso não é natural, isso é forçado. Falam muito isso. Falam muito. E eu penso o contrário disso, eu penso que o Júlio falou, eu falei, gente, por que a gente faz isso só no Natal? Sim. Por que a gente não faz isso há 4 anos, que nem o Júlio faz? Esse servir o próximo, esse me importar com aquele que não tem acesso àquilo que eu tenho. Eu acredito, Carol, que isso aí deveria ser o exercício motivado pela fé, né? Eu exercito isso porque eu estou motivado por aquilo que eu acredito. Se a gente acredita em Deus, né? Se a gente procura de alguma forma, cada um dentro da sua religião, cuidar da sua espiritualidade, você faz isso porque você tem uma crença. Então, essa crença, eu falo para você porque eu estudei a Bíblia durante anos, sabe? Eu gosto, assim, as pessoas perguntam qual que é a minha religião, eu faço, sou cristão, né? Que daí já engloba tudo, não tem briga com ninguém. Mas, na verdade, o sagrado, ele termina onde a religião começa, né? Justamente, eu acho que, bom, mas enfim... É um outro. Dá um podcast sobre isso. Então, essa questão da fé, ela precisa de estar vinculada, atrelada àquilo que a gente faz, à obra que a gente consegue ali fazer. Então, o que eu consigo fazer com a fé que eu tenho durante o ano todo? Sabe? Será que eu preciso essa pergunta, gente. Olha, anota isso daí. Será que eu preciso chegar lá no final do ano para fazer alguma coisa com essa fé? Porque a fé eu tenho. Se eu tenho ela, a fé para mim é aquilo que eu acredito, gente. Ponto. Não tem nada de sobrenatural na minha fé. Ela só é simplesmente aquilo que eu acredito, sabe? Mas faz a pergunta de novo, Júlio. Gostei. Porque agora eu falei, foi tão natural. Foi tão natural, sabe?
Mas assim, o que eu faço com a fé que eu tenho Durante o ano inteiro. durante o ano todo? Porque eu tenho fé o ano todo. O que eu faço com isso, né? É um questionamento que É. você aí de casa precisa se fazer todos os dias. O que eu estou fazendo com a minha fé hoje para melhorar a minha pessoa e o meu próximo? Sim. Ter uma convivência melhor entre nós, seres que nos intitulamos humanos. Eu acho que a gente só vai ser humano de verdade quando a gente passar na rua, ver alguém com sofrimento. Por mais que você não consiga ajudar aquela pessoa, mas você viu aquilo. Pelo menos ter Ela compaixão. não é uma pessoa invisível, né? Uhum. Se você pode ajudar no pouco ou com muito, esse aí cada um vai ter a sua própria condição. Tem aquele que não vai ajudar, né? Não vai conseguir ajudar em nada. E às vezes a gente não tem nada, a gente fala assim, eu não tenho nada que possa ajudar. Não pensa assim, não. Porque Uma palavra, um olhar, um abraço. eu vou falar para você uma coisa. Você vê uma pessoa puxando uma carrocinha de reciclado aqui na rua, de papelão, certo? Naquele sol quente. Eu não tenho dinheiro para ajudar essa pessoa está precisando de dinheiro. Mas se eu chegar ali com um copo de água, eu ajudo? Um copo de água, gente. Sabe? É uma ajuda ou não é? É uma Uma ajuda. Coca-Cola gelada, para quem gosta. Cuidado com a diabetes. Mas, enfim, mas é uma ajuda, né? Aquilo ali vai refrescar a pessoa de uma certa forma, ela vai ter um pouco mais de força para caminhar mais um pouco e catar outros materiais para lá vender e sustentar a família dela, né? Então, a gente nunca tem tão pouco, a gente não consiga, assim, fazer Colaborar. E E nada. o sentimento de dar é tão mais poderoso, gostoso e do que prazeroso do que receber. Do que receber. receber, com Exatamente. certeza. Nossa, Eu me é sinto muito maravilhoso. grato fazendo essas ações do Cine Rua, né? Tem outras coisas assim que eu acho que é coisa normal que eu faço na vida, que às vezes eu faço por fazer, acabo que não percebendo. Uhum. Sabe, as pessoas falam assim, poxa, você tem uma empatia, né? Em relação à situação do outro, e eu acabo que não percebendo. E agora, esses dias eu descobri, parece que é um pouquinho ligado ao TDAH também, sabe? Dizem, eu ainda vou estudar sobre isso, sabe? Uhum. Mas enfim, eu acredito que o exercício da fé não pode ser só dentro de uma igreja, de um templo religioso. Ele tem que ser cotidiano, ele tem que ser diário, tem que ser frequente, né? Esse exercício da fé dentro de quatro paredes é uma hipocrisia. E Jesus pedia a todo momento para que nós pudéssemos ser igual a Ele nesse sentido, de sermos generosos ou generosos com as pessoas, amorosos com as pessoas, sentir a dor da outra pessoa, não deixar aquela pessoa que está ferida ali passar e ignorar aquela pessoa. Sim. Porque muitos hoje fazem isso. Ignoram a pessoa que está na rua, ignoram, sabe? E isso às vezes dói para a pessoa, porque a pessoa se sente ali invisível. E ela não tem força para poder levantar e percorrer a sua vida. Sim. Porque ninguém olha para ela. É verdade. É bem isso. Júlio, como eu te disse, né? Nós estamos aqui porque fomos apoiados por alguns empresários lá do clube, que foi através do meio que eu te conheci, que foi através do clube do Fábio, né? Do clube de empresários. Sim. E aí eu fui pedir... Um abração pro Fábio também, né? Fábio André, lá da 8X Intermediações, que convidou também para estar participando lá da Noite de Luz, que foi, assim, mais uma coisa que ficou marcado na minha vida. Tá vendo, gente? É assim que as coisas acontecem, né, na nossa vida. De novo, não é o grandão, o perfeito, o ter muito, o extraordinário que vai gerar resultado. Eles se conheceram. Na corrida de Uber. O Júlio foi fazer uma corrida pro Fábio, eles se conheceram, o Júlio comentou com o Fábio do projeto, o Fábio se apaixonou pelo projeto, fez uma palestra lá no espaço dele, chamou o Júlio para participar, doou parte do recurso, né, do investimento da palestra para o Júlio. Assim, eu conheci o Júlio, pedi a colaboração de alguns empresários que eu vou citar aqui, para trazer o Júlio aqui hoje. Então, é um pouquinho... É o pouquinho que você tem aí, é o pouquinho que você pode fazer, somado ao pouquinho que eu tô fazendo, ao pouquinho que o Henrique tá fazendo, um pouquinho que o Fábio fez, que dá pro projeto hoje o tamanho e a proporção que ele tem, né? Sim, e às vezes um pouquinho é um copo de água. Exatamente. A gente não pode esquecer que a gente... eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Pode, é um copo de água. Sim, então é um exemplo. Dê seu copo de água pro projeto, e eu vou citar aqui alguns empresários que proporcionou que esse episódio fosse ao ar hoje com o Júlio, né? O Matheus,
da 3A Riva Investimentos, que é um escritório credenciado pela XP Investimentos, onde ele faz a gestão de aplicações financeiras, tanto para cliente físico quanto empresarial. O outro é o Mauro, da Tapeçaria Mantiqueira, que também vende instalação de pisos laminados, pisos vinílicos, divisórias de ambiente, forro PVC, e tanto residência comercial quanto industrial, urbana e rural. Mais um empresário que colaborou com a gente foi o Rafael, da agência UP, que trabalha com marketing e venda. É a solução para empresários que desejam desenvolver, alcançar objetivos de crescimento através da presença digital e de estratégias de vendas. E o Dr. Gil, não estou achando o nome aqui da empresa, Foco Digital. Isso. Da Foco Digital, o Gil, ele coloca a sua empresa no Google. Então, ele vê como está o posicionamento, a avaliação da sua empresa no Google. Então, se você está querendo que quando a pessoa procure, por exemplo, vou procurar um psicanalista e o seu nome apareça lá nos psicanalistas indicados, você procura o Gil, ele coloca você lá no Google e Sim. você vai Você vai aparecer em primeiro lugar organicamente. Exatamente. Isso aí é o papel da Foco Digital, falar com o Dr. Gil. E a Dani, que até esteve aqui com a gente também, gravou um episódio aqui com a gente, a doutora Daniela Barros, eu chamo de Dani, porque ela é minha amiga, que ela presta consultoria de serviços de inteligência artificial. Então, ela levando a IA para dentro do seu negócio, automatizando processos, elevando o atendimento e criando estratégias digitais que realmente convertem performance, inovação e crescimento na prática. Nada mais é do que instalando aí atendimentos na sua empresa através da inteligência artificial. Hoje todo mundo precisa. Então, esses foram alguns dos empresários que colaborou para que a gente estivesse aqui hoje, para que o seu projeto chegasse a mais pessoas. E eu torço para que ele alcance mais empresários, que mais pessoas, que não seja empresária, a dona de casa que está assistindo a gente aí, a universitária que está assistindo a gente aí e que se interessou pelo projeto, entre em contato com o Júlio, você pode contribuir com o seu copo de água. Não precisa ser com milhões. Isso. Eu quero também aproveitar e agradecer a todos os empresários que você citou. Matheus, Mauro, Rafael, Dr. Gil, Dani, mais algum? Só eles. Por estar patrocinando, né, a minha vinda aqui no Date on Divan. E está dando esse espaço de visibilidade para que vocês conheçam o nosso projeto. Está no Instagram, né? Pesquisa lá, começa a seguir a gente, que já ajuda também, que é cine.rua. Né? Tá no meu nome, Júlio Pereira. E é isso aí. Eu falei que no especial de Natal a gente não poderia perder a oportunidade de estar falando sobre um projeto social, né? Porque o que a gente já falou, não sinta de fazer alguma caridade, ajudar pessoas, fazer obra social só no Natal. Então, vamos fazer isso o ano todo, vamos fazer com que nós temos aí 12 áreas essenciais na nossa vida e uma dessas áreas é a contribuição social. Vocês estavam falando do servir. A descarga de ocitocina que a gente recebe quando você faz algo para o próximo é muito grande. Então, o maior beneficiado é quem doa, não muito mais do que quem recebe. E quando a gente não coloca essa contribuição social para girar dentro da roda da nossa vida, essa roda fica capenga. E aí, às vezes, você fala assim, tá tudo certo, tá acontecendo tudo legal, tá tudo bem na minha vida, mas tá faltando alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um projeto, uma contribuição social, que é necessário para o ser humano de ser feito. E Jesus ensinava isso no servir. Quando ele foi lá lavar os pés dos discípulos, né, ele mesmo mostrava que o prazer está em servir. Né, não em receber. Mais vale dar do que receber. Exatamente. E a gente vê que é só praticar que a gente vai... Quem ainda não praticou tem a oportunidade de praticar o servir, né, o próximo, e a gente vai perceber que a gente tem muito mais prazer em ver as pessoas recebendo, né, aquilo que a gente está doando, seja lá algum bem material ou não, só o nosso tempo ali colaborando de alguma forma, a gente vai sentir muito mais prazer do que quem ganha.
Exatamente. Isso aí. E nesse caso aqui, para nós, foi um prazer poder receber você Prazer é todo meu. no nosso podcast, falar do seu projeto, poder ampliar ainda mais aí, expandir essa ideia. E a gente fica na torcida para que a nossa audiência possa entrar de cabeça nesse projeto Obrigado. e fazê-lo crescer abundantemente em 2026, levar muita cultura para a cidade de Pouso Alegre e, por que não, região. Sim, obrigado. Júlio, quer deixar um recado de Natal para nossa audiência? Eu desejar um Feliz Natal a todos, né? Que a gente possa, não só neste momento do Natal, mas pensar. Eu sou um homem cristão, eu acredito que vocês também devem, né, ter algum exercício de fé, e a gente pensar como Cristo pensou, né? Essa questão de servir ao próximo, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito que a gente tem aqui neste mundo, né? A gente está aqui, a gente está vivendo aqui, mas com qual propósito? Que o nosso propósito seja sempre estar aí praticando a bondade, o amor. E é isso, um Feliz Natal para todos vocês. Você? Perfeito, maravilhoso, Feliz Natal para você que nos assiste, que nos dá aí essa presença maravilhosa, esse carinho da sua audiência. E o meu Feliz Natal para vocês também. Vocês são os motivos pelo qual nós estamos aqui há 1 ano e meio, semanalmente, distribuindo para vocês conhecimento, fazendo com que vocês entendam qual que é o verdadeiro sentido da vida, não só do Natal, mas no ano todo. A gente tem falado aqui muito de propósito, e propósito não tem nada a ver com você. Propósito é o quanto a sua vida impacta a vida de outras pessoas. Então, se a sua vida não está impactando vidas, talvez você ainda não tenha encontrado o seu propósito de vida. Então, pense sobre isso e que 2026 chega cheio de propósito na sua vida. Vamos fazer um brinde? Um brinde. Um brinde. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal.